Estamos de volta com o programa Igreja Hoje, conversando, discutindo, refletindo sobre o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. Um ano riquíssimo para ser vivido, experienciado, refletido, pastorais, movimentos, grupos, não apenas pela pastoral vocacional ou pelo serviço de animação vocacional, mas por todos os grupos da igreja para que possam fazer vicejar vocações dentro da igreja e não exclusivamente vocações para a vida religiosa, todas as vocações, vocações para o serviço ao reino de Deus. E essa maneira nossa de entender a perspectiva vocacional recebe um contributo muito grande do Concílio Vaticano II com seus documentos. Eu quero ler com vocês aqui, citar aqui o número 32 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, que significa luz para os povos, luz para as nações. E assim está escrito: um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição. Então, o texto base, ele diz que o Concílio Vaticano II é um grande convite a todos os cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, consagrados e consagradas, a assumir sua vocação de povo de Deus que se coloca a caminho rumo à salvação. Então faz um convite a toda a igreja, nos seus diversos ministérios, membros, para que cada um descubra essa vocação que é originária do batismo, a vocação de ser povo de Deus. Mas nós queremos destacar mais coisas aí do Concílio Vaticano II. O Girley quer ressaltar um aspecto importante aí, o Guilherme outro. Olha, Rivelino, aqui dentro dessa fala do concílio, que foi evidenciado no texto base, evidencia o papel dos cristãos leigos e leigas para a vida e a missão da igreja. E fala de sua vocação ao apostolado. Por apostolado, o concílio entende toda atividade que ordene o mundo para Cristo. Por este caminho, a igreja reconhece a importância da vocação de cada batizado, que de diversas maneiras coloca-se a serviço de maneira ativa na participação do corpo de Cristo. Então nós, como leigos, como leigas, dentro desta perspectiva da vocação, nós devemos exercer o nosso papel de forma digna, corajosa, e que nós não coloquemos nas nossas práticas alguns enfeites, que nós não tenhamos assim o desplante de querer maquiar, porque a mensagem de Cristo, ela é muito clara e incisiva, aonde ele diz para cada um: eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância. E ter vida em abundância significa não somente os recursos materiais, o alimento, mas que nós possamos também oferecer os recursos para a alma, porque Deus quer que nós salvamos, né? Às vezes as pessoas estão bem nutridas, mas as suas almas estão famintas da luz da salvação. E às vezes nós cristãos leigos, somos a maior maioria, a nossa prática ela tem que ser essa chama viva, ela tem que despertar no outro a vontade de servir a Deus, de encontrar repouso, como já dizia Santo Agostinho, que a minha alma só encontra sossego enquanto não repousar em ti. Então é esse o nosso grande desafio como cristãos leigos e leigas, né? Não ficar arrumando adereços para a fé, mas que nós possamos vivê-la com intensidade e também com toda a responsabilidade daquele que recebeu o batismo de Jesus Cristo. E a partir dessa fala do Girley, me vem assim na cabeça o documento 105 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é o documento que fala sobre a vocação e a missão dos cristãos leigos e leigas, né, aqui no Brasil. E a gente vê
a importância de não estar só ali naquele documento falando que cada cristão leigo e leiga batizado, a partir do seu batismo e compreendendo a importância dessa vocação batismal, ele é sal da terra, luz do mundo e fermento, né? É ele que faz a diferença onde ele se encontra. E aí, quando a gente vê aqui também, no texto base, no parágrafo 33 dessa primeira parte, lá no finalzinho dele, vem trazer um resgate do tema que teve o segundo ano vocacional da Igreja do Brasil, que foi batismo, fonte de todas as vocações. Então, parte daí, né? Surge daí, a partir do sacramento do batismo, toda a fonte, toda essa profundidade, essa riqueza de vocações que a nossa igreja tem, não só para dentro dos seus muros, das suas estruturas, mas para a sociedade, para o mundo. E a presença, a participação, o empenho, o engajamento dos cristãos leigos e leigas é, de fato, a grande diferença quando a gente observa, né, frente a tantos desafios. Muitas vezes são os cristãos leigos e leigas que estão ali, né, conduzindo as situações, buscando soluções, e não só no campo da caridade, mas também em outras áreas, né? Da política. Nós tivemos eleições recentemente aqui no Brasil, o contexto político e social também com tantas dificuldades e tantos desafios, mas a gente viu um grande engajamento dos cristãos leigos e leigas pelo movimento Encantar a Política, né, que hoje cada vez mais tem se fortalecido para trabalhar na dimensão social, a questão da educação, da fome, a questão da violência e também da participação e da atuação nas instâncias, né, de poder. E aí a gente vê que o cristão leigo e leiga é convidado, é convocado, é chamado a exercer essa vocação batismal, né, nesses espaços onde ele se encontra, mas com discernimento e também entendendo que tudo é graça de Deus. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Igreja Hoje, em que estamos discutindo a temática vocacional, terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil.